Papéis invertidos em Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid, que é conhecido por ser um time mais sanguíneo e mais agressivo, no bom sentido, era o time que atacava e buscava o gol. O Manchester City, que é conhecido pelo time da posse de bola, do controle de jogo, apelou para a cera, para o antijogo e carregou ali a reta final, sofrendo bastante pressão do Atlético de Madrid. Foi assim que foi definido o último semifinalista da Liga dos Campeões, colocando o Pep Guardiola como o técnico com o maior número de semifinais na história do torneio. Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal do Fábio Dias. Você que ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se para acompanhar esse Atleti 0, Manchester City 0, jogo dramático aí para fechar os participantes das semifinais da Liga dos Campeões, temporada 2021-2022. Na terça-feira, nos dois jogos, foram definidos dois espanhóis classificados, o Real Madrid, que tirou o Chelsea, e o Villarreal, que tirou o Bayern de Munique. E na quarta-feira, dois ingleses, né? O Liverpool, que já havia vencido na Luz o Benfica por 3-1, empatou por 3-3 no jogo da volta. Foi até um baita jogo, mas o tema do vídeo de hoje é sobre esse City e Atleti, por conta de todo o cenário, né? Quando houve o sorteio lá em Lyon para definir os confrontos das quartas de final e todo o caminho, né, que levaria a partida, os classificados para a final em Paris, né, final da Liga dos Campeões, pelo menos na minha visão, o jogo que trazia mais expectativa era justamente City e Atleti, por conta das escolas diferentes, pelo conflito, né, de ideias, né, um técnico que gosta muito da posse de bola, do controle do jogo a partir dela, que é o Pep Guardiola, contra um técnico que aposta muito mais na estratégia a partir do caos, digamos assim. Um time mais defensivo, mais ajustado a partir da defesa e que, a partir do erro do adversário, forçando o erro do adversário, usa ali as oportunidades para criar as suas próprias chances de gol, no caso o Cholo Simeone. E no jogo da ida isso ficou muito claro, né? O Manchester City totalmente jogando no campo de ataque, tentando o gol e conseguiu o gol naquela jogada do Phil Foden que o De Bruyne finalizou e fez. Mas o City teve muita dificuldade para superar o esquema 5-5, né, do Cholo Simeone, né? 5 defensores, 3 jogadores de meio campo e mais 2 atacantes ali para tentar recuperar a bola e sair à frente. Só que João Félix e Griezmann tiveram funções muito específicas no jogo do Etihad Stadium, voltando para marcar e ficando ali entre os 3 jogadores, né? No espaço que havia entre os 3 meio-campistas, o Félix e o Griezmann estavam preenchendo ali na entrada da área, formando de fato um bloqueio ali na entrada da área, um famoso ônibus ali, se fosse o Zé Mourinho o técnico. E no caso do jogo do Wanda Metropolitano, os papéis, eles se inverteram, mas a partir de determinado ponto do jogo. No início da partida, o Atleti não é que saiu a louca em busca do resultado, muito pelo contrário. O 1-0 na ida deixava o segundo jogo uma diferença mínima. No caso, 1-0 ou qualquer vitória por um gol de diferença faria com que o Atlético de Madrid levasse a partida para a prorrogação, já que foi abolida a questão do gol marcado fora de casa como critério de desempate. Então qualquer vitória por um gol de diferença levaria o jogo para o tempo extra. E foi nisso que o Cholo fez a sua estratégia. Colocou o Llorente como ala pela direita, manteve ali o sistema defensivo com o Felipe na sobra, com o Savic, que fez um excelente jogo, o zagueiro montenegrino, com o Reinildo e o Lodge na esquerda. No meio campo, Koke com Kondogbia, o Griezmann fazendo a função de meia pela direita, mas muitas vezes ele funcionou como o cara que acompanhava o Cancelo até o final, sendo um sexto homem da linha de defesa. O Lemar do lado esquerdo, como meia pela esquerda, e o João Félix mais avançado nesse 5-4-1, base, defensivamente falando, do Atleti. Contra o Manchester City, que mudou algumas peças, né? O Phil Foden, que foi o destaque do último jogo contra o Atleti, entrou como titular, e aí a defesa teve o Walker, o Stones, o Laporte e o Cancelo, além do goleiro Ederson. No meio campo, o Rodri, o De Bruyne, que fez uma partida apagada, e o Gundogan. E no ataque, Mahrez, Phil Foden e Bernardo Silva. Eu digo que mudou a partir de determinado ponto do jogo, porque de início o City conseguiu controlar essa posse de bola e o Atleti se sentia bastante confortável para marcar. Sabia que se tomasse um gol a missão ficaria muito complicada, é bem verdade, mas à medida que o tempo fosse passando e o 0-0 fosse se arrastando no marcador,
o Aletti teria uma chance ali de, no segundo tempo, mudar um pouquinho a estratégia e colocar jogadores de maior poder ofensivo. E foi assim que sucedeu. A partir dos 15, 20 minutos, mais ou menos, o Aletti passou a soltar um pouquinho mais as peças, explorando especialmente o lado esquerdo do ataque, com o Renan Lodge, com o Lemar também, e muitas vezes buscando ali a bola longa pro João Félix brigar contra os defensores do City. Muitas vezes o Kyle Walker não subia, não passava da linha de meio campo e formava uma espécie de trio defensivo ali junto com o Stones e o Laporte. Justamente porque o lado esquerdo do Aletti é o mais forte do time, né? É por onde o time ataca muito bem. E é por onde o time explora ali, o seu eixo ofensivo mais forte é o esquerdo. A partir de 20, 25 minutos, o Aletti começou a ter superioridade na hora de roubar a bola, conseguia ganhar muitos duelos, inclusive terminou a partida com mais desarmes que o Manchester City, 13-10, com o Kondogbia reinando ali na entrada da área, na cabeça da área, o meio-campista da equipe do Aletti, dando liberdade para o Koke tentar organizar esse jogo. A partir do primeiro combate ali do Kondogbia, quando a bola saía, o Koke tentava organizar. O Simeone preferiu deixar o Depou no banco para usá-lo no segundo tempo. E assim o City foi ficando desconfortável no jogo. Não conseguia criar, porque o centro do campo, onde o City costuma ter os seus principais jogadores, o De Bruyne, o próprio Phil Foden, não conseguia encontrar espaço para articular as jogadas. E aí, pouco a pouco, o Aletti, na intensidade, na questão física mesmo, foi ganhando espaço, foi ganhando terreno. E isso ficou ainda mais evidenciado no segundo tempo, quando o Aletti deu um passo à frente no campo e passou a encurralar o City. Talvez tenha sido o segundo tempo em Madrid o jogo, o momento do City não só no jogo, mas na Liga dos Campeões de uma forma geral, que o time tenha se sentido mais desconfortável. Porque o Aletti, claro, seguiu forçando do lado esquerdo, mas usava também o corredor direito com o Llorente em cima do Cancelo, que era o elo forte também na hora de organizar. O Cancelo, que é um lateral que é destro, joga pela esquerda, e costuma ser o cara que organiza o time também, né? Partindo da esquerda para dentro e ajudando ali o meio-campo a funcionar. Só que à medida que o Aletti foi avançando com o Llorente daquele lado, com o Griezmann saindo muito ali do lado direito para tabelar e também para povoar ali a meia direita, o City foi ficando desconfortável, foi ficando sem saída de jogo e foi ficando com dificuldade para justamente tentar fazer o Oblak trabalhar. O Oblak só vai trabalhar depois dos 90 minutos de jogo, já nos acréscimos que foram muitos no segundo tempo. E o mais curioso, né? Muita gente critica o Cholo e vê ele como um cara retranqueiro, um cara que valoriza muito a defesa, e é verdade, mas a questão do retranqueiro é a forma como se vê o jogo. Pode-se jogar bem sendo defensivo, um técnico com uma visão defensiva, e tá tudo bem. No caso do Cholo, depois que ele percebeu que o City não estava conseguindo atacar e não estava conseguindo gerar oportunidades e muito menos risco para o goleiro Oblak, ele mudou o time. Mudou as peças, colocou o Correa, o Depou e o Carrasco. Ali já perto dos 25 minutos do segundo tempo. Tirou o Lodge, que não conseguiu ser tão forte assim, especialmente no segundo tempo. Tirou o Koke, que já estava cansado para colocar o Depou. E tirou também o Griezmann, que melhorou no segundo tempo, mas já por se desgastar muito para preencher o lado direito da defesa, preencher ali o espaço que o Cancelo estava usando no primeiro tempo para organizar o time, ele cansou e aí entrou o Ferreira Carrasco para ser o ala pela esquerda, né? Para mudar um pouquinho a cara do time. O Correa jogou mais próximo do João Félix, o Carrasco fez a função do Lodge, sendo um meio atacante, então deixou o time mais ofensivo, e o Depou ajudou ali a organizar a saída de bola e tentar também articular mais próximo da área do City. E o Aletti, pelas chances que teve, não só pelo número de finalizações, foram 13 finalizações no segundo tempo. O Aletti, que na ida não tinha finalizado, terminou sem chutar nem ao gol, nem no alvo, não chutou no jogo da ida no Etihad Stadium, terminou com 14 finalizações, 13 só no segundo tempo. E merecia vencer, pela qualidade das chances, tanto que o Ederson acabou sendo o nome da partida, acabou sendo o cara que pegou ali as finalizações no final do jogo do Correa, já no último lance da partida do Correa, uma falta do Carrasco também, uma cobrança de falta fechada do Carrasco, e teve uma chance que ele foi decisivo num escanteio que a bola foi cobrada na pequena área,
e ele acabou dividindo ali, saindo no soco, e deu sorte também, porque o Savic não conseguiu fazer o desvio com o gol aberto, né? O Ederson que havia saído do gol para cortar esse escanteio. E aí, na reta final, o City, vendo que o jogo não estava entrando e vendo que o Atleti precisava desse gol, foi gastando tempo. Foi fazendo cera, foi tirando ali um pouco o time do Atleti do jogo na questão psicológica, foi apelando para faltinhas, foi apelando para cada dividida que mais forte que havia, o jogador fica mais tempo no chão, fica ali gastando tempo, foi pilhando não só os jogadores, mas também a torcida e também o Cholo Simeone. E aí veio a questão diferente, né? Porque o City normalmente é o time que enerva os jogadores com a bola no pé. E hoje, no Wanda Metropolitano, acabou sendo o time que enerva os jogadores adversários pela catimba, pelo antijogo. Teve um clima de fato de Libertadores. Normalmente os jogos do Atleti já tem essa cara mais psicologicamente forte, né? Esse cenário de briga, de luta, de disputa, de toda dividida uma luta, né? Uma decisão. E o City acabou encarnando com unhas e dentes e tudo mais, e paus e pedras no final do jogo. É interessante que no final da partida já teve uma disputa do Felipe, que acabaria sendo expulso. Ele deu um carrinho no Phil Foden, na bola, né, primeiro, e depois acabou deixando o pé no Phil Foden. E aí desencadeou uma confusão absurda no final da partida. Teve um bolo de jogadores ali, tanto que o jogo termina com 11 cartões. Tem o vermelho para o Felipe e mais 10 cartões amarelos. E acabou ali, naquele momento, né, já na reta final, faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar, o City acabou ganhando minutos preciosos. Porque o Atleti não é que pressionava de forma avassaladora, mas estava ganhando terreno e estava ganhando metros importantes para tentar fazer o abafa no final. E aí naquela confusão o Felipe acabou sendo expulso, o Atleti acabou perdendo um pouco do ritmo, embora no final ainda tenha tido a chance de ouro com o Correa, numa bola longa que o Fernandinho não consegue cortar. Tem ali a disputa do Suárez. E aí depois a finalização do Correa, uma baita defesa do Ederson, o melhor jogador em campo na minha visão, para salvar o City, que muitas vezes é visto como um time do futebol vistoso, ganhou e deu show e tal, para garantir esse empate 0-0 suado, uma classificação pesada. Ele precisou apelar para outras questões que normalmente não fazem parte do guardiolismo. No lado do Atleti, que a temporada é vista como uma temporada ruim, por exemplo, em La Liga já perdeu 8 partidas e é o maior número de derrotas em uma temporada de La Liga com o Cholo Simeone no comando, ele que está no Atleti desde 2012, 8 derrotas aí e 5 delas para times que estão de 11º para baixo na tabela de classificação, mas é um time que cai de pé na Champions. O City na ida venceu por 1-0, mas ele não deixou o Atleti tão desconfortável quanto o Atleti deixou o City desconfortável nos 45 minutos finais e merecia vencer. Merecia passar? Talvez não, mas pelo menos levar o jogo para a prorrogação merecia, e a torcida do Atleti inclusive deu o show depois do apito final e inclusive antes do apito final o Cholo estava aplaudindo. No momento que eu vi a imagem, pensei que ele estava aplaudindo a postura do próprio torcedor do Atleti, orgulhoso pela forma como o time disputou e brigou pela vaga, mas deu a entender no final que ele estava aplaudindo a arbitragem e a forma como foi mal conduzida a situação. A arbitragem do alemão Daniel Sieberts, que foi conivente, né, com a questão da cera do City, foi conivente também com os acréscimos. No final acabou tendo 12 minutos de acréscimos, mas pelo menos metade desse tempo foi perdido com a cera do City. E é curioso, né? O Atleti, que normalmente é o time que apela para esse tipo de coisa, de cera, de um cenário mais hostil, acabou sendo punido, entre aspas, por um cenário hostil e de bastante catimba do Manchester City no final do jogo. Bem, o City avança para pegar o Real Madrid. Do outro lado, Liverpool e Villarreal nas semifinais da Liga dos Campeões, que está chegando na sua reta final na temporada 2021-2022. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se por favor, deixe seu like e acompanhe a playlist da Liga dos Campeões. Tem vários vídeos analisando os jogos e tudo mais.
esse Atleti e City vai ficar bastante marcado aí na história como o jogo em que os papéis se inverteram. O Guardiola se vestiu de Cholo e o Cholo se vestiu de Guardiola nesse empate sem gols que, se você tira a musiquinha da Liga dos Campeões e o logo da Liga dos Campeões, mais parecia a Copa Libertadores de América. Um grande abraço para você e até a próxima.